Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tactrônica sobre o robô EV3 Mindstorm da LEGO, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês a funcionalidade do motor Large, que é esse aí que vocês estão vendo. Vamos então começar pela programação dele, certo? Ele fica na aba das ações do robô, certo? E vamos então pegar esse bloquinho aqui do motor grande, Large Motor. Eu já conectei o meu cabeçote no computador, como vocês podem ver aqui. Aqui atrás é o meu robô, certo? Que eu vou usar para a OBR desse ano. Ele já está conectado com o computador. Eu vou agora então colocar que esse motor está ligado na saída do robô da porta B e vou colocar para que ele gire com uma velocidade que eu posso colocar qualquer uma, mas eu vou colocar, sei lá, aqui por exemplo 30. O tempo 1 segundo. E quando ele acabar esse 1 segundo, ele vai parar o que ele estiver fazendo, que é o que diz esse terceiro parâmetro. Então, vamos ver aqui o que o robô faz. Se eu der play aqui na programação, vamos lá, olha só. Então, por 1 segundo, o robô fez a ação que eu mandei. Vamos agora mudar os parâmetros, vou colocar agora para ele girar um determinado ângulo. Por exemplo, 360 graus, ou seja, uma volta completa. Se eu aumentar aqui um pouquinho a velocidade, para ele fazer um pouco mais rápido, e vamos aqui dar play. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos olhar aqui, ó. Essa setinha branca, ela está apontando aqui para frente. Se eu der play de novo, ele deu os 360 graus, certo? Ela deu 360 graus no sentido horário. Agora, vou mostrar para vocês o outro parâmetro que eu posso estabelecer para o motor, que é o número de rotações. Estabelecendo a mesma velocidade, eu posso dizer quantas rotações o motor vai fazer. Se eu colocar aqui 3, o motor terá que fazer 3 rotações. De novo, vamos olhar essa setinha. 1, 2, 3. Então ele fez as 3 rotações estabelecidas aqui na programação, tá? Vamos agora fazer mais uma programação, onde eu vou colocar aqui o nosso bloco de loop, como eu disse, muito importante. Se eu colocar isso aqui dentro e deixar ele fazer isso ilimitadamente, ou seja, um loop infinito, ele irá fazer esse mesmo movimento com a velocidade 50 e 3 voltas infinitamente. Então, se eu der play aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e assim ele continua fazendo infinitamente. Corre não, filho, corre não. Mas, como vocês puderam ver, ele ficou travando todas as vezes que ele terminava as 3 voltas que eu estabeleci. Isso pode ser corrigido de 2 formas. A primeira é você trocar esse break positivo, true, colocando para ele false. Se eu der play aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e dessa vez sem ele parar bruscamente quando ele termina as 3 voltas, tá? A segunda forma, ao invés de eu estabelecer um número de rotações para ele fazer, eu apenas coloco on, o que quer dizer que o robô vai ficar ligado nessa velocidade infinitamente. Então, se eu der play aqui mais uma vez, ele não está restrito a fazer apenas aquelas 3 voltas. Então ele vai rodar na velocidade 50 infinitamente, ok? Bom, agora vamos complicar um pouquinho mais. Eu tenho aqui o sensor de toque, certo? Ele também já está conectado no cabeçote. Vamos então fazer agora a interação entre o sensor de toque e o motor. Como que a gente pode fazer isso? Colocando o bloco de switch. Então, a primeira coisa é você certificar qual o sensor você está usando. Nesse caso, estamos usando o sensor de toque. Vamos comparar o estado dele, se ele está tocado ou não, e a porta que ele está conectado. No caso, está conectado na porta 4 mesmo. Então, o que esse switch ele compara? Se o sensor estiver pressionado, que é esse caso 1, uma resposta positiva, ele vai fazer essa ação. Qual vai ser a ação? Eu vou pedir para ele rodar numa velocidade 50 uma volta. Se isso não acontecer, ele não vai fazer nada. Então, vamos lá testar isso aqui. Se eu der play aqui no programa e não tocar, ele vai ficar parado.
Agora, se eu der play aqui e tocar, ele vai fazer o seu movimento de uma volta. Mas eu posso fazer com que isso torne uma ação repetitiva. De que modo? Colocando o loop dentro desse switch, da seguinte forma. O loop, depois o switch aqui dentro dele, ok? Vou deixar por enquanto o loop infinito, certo? Então, se eu tocar no sensor de toque, ele vai fazer essa ação, ou seja, dar uma volta. Se não, ele vai ficar parado, tá bom? Então, vamos dar play aqui. Ó, não estou tocando. Se eu pressionar, ele vai fugir. Então, vamos lá. O programa ainda está rodando. Então, se eu pressionar, ele vai fazer uma volta. Se eu deixar pressionado, ele vai fazer várias vezes a uma volta. Se eu soltar, ele não faz nada. Tá bom? Mas, e se por exemplo, eu estiver usando o meu sensor de toque para perceber um obstáculo que tiver na frente do meu robô? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu vou fazer com que infinitamente o robô busque ou sinta o toque do sensor. Se o sensor não estiver tocado, eu preciso fazer com que, por exemplo, o robô ande para frente, certo? Então, eu vou colocar para ele seguir reto, numa velocidade positiva, para ele andar para frente, e isso infinitamente. Caso ele seja tocado, uma resposta novamente positiva, eu preciso fazer com que o robô ele pare de andar. Então, mais uma vez, eu coloco isto aqui, a porta B mesmo, e para o robô. Se fosse para desviar o obstáculo de verdade, utilizando os dois motores, eu teria que usar um outro bloco e ainda uma sequência maior de movimentos. Mas por enquanto, vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos lá. Vou segurar aqui. O robô então, por exemplo, está andando para frente até que ele seja tocado, por exemplo, pelo objeto. Então ele para, faz a sequência de movimentos para desviar o obstáculo, depois ele irá voltar a andar na linha, por exemplo, e se tocar de novo, vai parar e vai fazer os movimentos de novo. Bom pessoal, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Deixe aí embaixo a sua avaliação, caso você tenha gostado do vídeo. Inscreva-se no canal para receber mais tutoriais e vídeos sobre a robótica no robô EV3. É isso aí pessoal, então aguarde para a próxima, que eu vou explicar para vocês como instalar no software da LEGO a expansão do motor ultrassônico, que ela não vem dentro da instalação padrão do software, tá bom? É isso aí pessoal, muito obrigado e até mais.